O céu estava em guerra. As nuvens cobriam Sevilha como um véu de chumbo. O cerco já durava meses. Os soldados estavam exaustos. O rei Fernando III, ajoelhado em silêncio, pedia um sinal. E então, ela apareceu. Uma cruz luminosa, flutuando sobre o castelo. Não era fogo, não era estrela, era fé. E quem viu, caiu de joelhos. A cruz não piscava, não tremia, só permanecia, como se dissesse: a vitória não virá pela força. Os soldados choraram, cantaram, e a esperança, antes enterrada, ressuscitou. No dia seguinte, os portões se abriram, sem luta, sem sangue. O inimigo se rendeu, e Fernando entrou cantando hinos a Cristo, porque a cruz havia vencido. Esse não foi só um milagre, foi um marco. A reconquista cristã da Espanha ganhou alma. E Sevilha, antes fortaleza inimiga, virou altar. A cruz sobre o castelo não era símbolo, era resposta. E quem viu, nunca mais esqueceu. Porque quando o céu fala, até a guerra silencia. Século XIII, a Península Ibérica estava dividida. Cristãos ao norte, muçulmanos ao sul, a guerra era constante. O som das espadas ecoava pelas montanhas, o cheiro de pólvora e sangue tomava as vilas, e a luz do dia era sempre ameaçada por batalhas. Sevilha era uma das últimas fortalezas muçulmanas, rica, imponente, inexpugnável. O rei Fernando III de Castela e Leão liderava a reconquista. Homem de fé, mas também de estratégia, cercou Sevilha com milhares de soldados. Mas os muros eram altos, as defesas impenetráveis, e o tempo jogava contra. A fome crescia, a moral caía, e a fé começava a se apagar. Até mesmo os mais devotos duvidavam. Fernando não desistia. Rezava todos os dias, pedia a Deus que mostrasse o caminho, que revelasse sua vontade, e que, se fosse preciso, que a cruz descesse do céu, porque só um milagre poderia vencer aquela muralha. E então, numa noite escura, o céu respondeu. A cruz apareceu, e Sevilha começou a se render. Essa é a história de um rei que acreditou, de um exército que se ajoelhou, e de uma cidade que se curvou à luz, porque quando a fé é verdadeira, ela atravessa muros. E quando a cruz aparece, a espada se cala. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora, comenta de onde você está falando. Aqui é Bruno, direto de Medeiros Neto, Bahia. O sol queimava as pedras de Sevilha. O cerco já durava meses. Os soldados cristãos estavam exaustos. A comida escasseava. A esperança se desfazia. E os muros da cidade permaneciam intactos. Fernando III observava tudo. O rei, firme na fé, sabia que a vitória não viria só pela espada, mas o tempo cobrava caro. As noites eram silenciosas. O vento trazia o som das orações. Padres caminhavam entre as tendas, tentando manter a fé viva, mas os olhos dos soldados estavam vazios. Muitos pensavam em desistir, outros em fugir, e alguns em morrer, porque o cerco não quebrava. E Sevilha, imponente, parecia zombar da cruz que esperava do lado de fora. Fernando não dormia, caminhava sozinho, rezava em silêncio, pedia um sinal, não de glória, de direção, porque a guerra não era só contra muçulmanos, era contra o desânimo, contra o medo, contra a dúvida. E o rei, mesmo cercado de espadas, sabia que só a fé poderia abrir os portões. Mas o céu ainda se calava. Os conselheiros sugeriam estratégias, escavações, ataques noturnos. Mas nada funcionava. Os muros eram altos, as defesas impenetráveis, e o povo de Sevilha resistia, com força, com fé, com orgulho. E Fernando esperava, não por fraqueza, por confiança, porque quem acredita sabe que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A cruz era erguida todos os dias, no alto da colina. Os soldados olhavam, alguns com fé, outros com raiva, mas ela permanecia, firme, silenciosa, como se dissesse, ainda não. E Fernando continuava, sem gritos, sem desespero, só com oração, porque o cerco não era só físico, era espiritual.
e o milagre ainda estava por vir. Naquela noite, o céu estava mais escuro que o normal, o vento cessou, o silêncio aumentou, e Fernando, sozinho, ajoelhou-se diante da cruz. Pediu que Deus mostrasse o caminho, que revelasse sua vontade, e que, se fosse preciso, que a cruz descesse do céu, porque só um milagre poderia vencer aquela muralha. Era madrugada. O céu estava pesado. As nuvens cobriam Sevilha como um manto de ferro. O silêncio era profundo. Nem os corvos voavam. Fernando III estava em oração. Ajoelhado diante da cruz erguida no acampamento, pedia um sinal, não de vitória, de presença. E então, o céu se abriu e a cruz apareceu. Ela não veio com trovões, nem com fogo. Era luz, branca, serena. Flutuava sobre o castelo de Sevilha, impossível de ser ignorada. Os soldados acordaram, saíram das tendas e viram. Alguns caíram de joelhos, outros choraram. E todos cantaram, porque a cruz não era só visão, era resposta. Era o céu dizendo: estou aqui. A cruz permaneceu por horas. Não piscava, não tremia, só brilhava, como se sustentasse o céu, como se sustentasse a fé. Os padres ergueram hinos, os soldados se abraçaram, e Fernando chorou, porque ali, diante da muralha que não se quebrava, o céu havia descido, e a guerra já não era só guerra, era milagre. Os inimigos viram, alguns fugiram, outros se calaram, porque a cruz não escolhia lado, escolhia corações, e quem via, sentia, não medo, paz, como se a cidade estivesse sendo tocada por algo maior, como se a muralha estivesse sendo dissolvida por dentro. E Fernando esperava, porque o milagre não termina quando aparece, termina quando transforma. Na manhã seguinte, os soldados estavam diferentes. Não falavam de estratégia, falavam de fé. A cruz havia renovado forças, e o cerco, antes pesado, agora era leve, porque quem acredita carrega menos. E Fernando, com os olhos ainda marejados, sabia. A vitória estava próxima, não pela espada, pela cruz. E Sevilha começava a se curvar. A cruz desapareceu ao nascer do sol, mas a luz ficou nos olhos, nos corações, no campo e na história. Porque quando o céu fala, a terra escuta, e quando a cruz aparece, a guerra se cala. E Fernando III, rei de Castela e Leão, agora não era só líder, era testemunha do milagre que viria. O campo estava diferente. Os soldados antes abatidos agora cantavam, não hinos de guerra, hinos de fé. A cruz que apareceu no céu havia tocado algo profundo. Não era só esperança, era certeza. E Fernando III, ao ver seus homens ajoelhados, entendeu. A vitória já havia começado, não pela força, pela fé. Os padres caminhavam entre as fileiras, confessavam, abençoavam e choravam, porque nunca haviam visto um exército tão unido. Não por estratégia, por devoção. A cruz havia feito o que nenhuma espada conseguiu: curar o medo. E os homens agora não lutavam por território, lutavam por algo maior, por algo eterno. Do outro lado, dentro de Sevilha, o clima também mudava. Os muçulmanos viram a cruz. Alguns chamaram de sinal divino, outros de presságio, mas todos sentiram. A muralha, antes símbolo de força, agora parecia frágil, porque quando o céu fala, até pedra treme. E os corações, mesmo endurecidos, começaram a se perguntar: e se for verdade? Fernando não ordenou ataque, ordenou silêncio. Queria que a cruz falasse, que a luz agisse, e ela agia. Os inimigos começaram a enviar mensageiros, pediam diálogo, pediam tempo. E o rei esperava, porque quem acredita não precisa apressar, só confiar. E a cruz, mesmo invisível, ainda brilhava nos olhos de todos. Naquela noite, os soldados dormiram em paz, pela primeira vez. Não havia gritos, nem planos, só oração. E o campo, antes de guerra, virou altar. Porque quando a fé é verdadeira, ela transforma tudo, até o chão, até o céu. E Fernando, em silêncio, sabia. O milagre estava em curso, e Sevilha já começava a se curvar. O inimigo não foi vencido pela espada, foi tocado pela luz.
E os muros, antes impenetráveis, agora eram portas, porque a cruz não quebra. Abre, e quem vê, não resiste, porque não é visão, é presença. E quando ela chega, até a guerra se ajoelha. O sol nasceu diferente naquela manhã. A luz parecia mais clara, o ar mais leve, e o silêncio mais profundo. Fernando III acordou antes dos soldados, caminhou até a colina, olhou para Sevilha e viu: os portões estavam abertos, sem aviso, sem luta, sem resistência, como se a cidade tivesse se rendido à luz. Os mensageiros chegaram correndo. Diziam que os líderes muçulmanos haviam decidido entregar a cidade, não por medo, por reverência. A cruz que apareceu no céu havia tocado até os corações mais endurecidos. E agora, Sevilha se curvava, não a espada, a fé. E Fernando caiu de joelhos, porque o milagre havia se cumprido. Os soldados se prepararam, mas não para a guerra. Para a entrada, vestiram túnicas brancas, cantaram salmos e marcharam em silêncio. A cidade, antes fortaleza, agora era altar. E os muros, antes barreira, agora eram testemunhas. Porque quando a cruz vence, não há sangue, só paz. E Fernando liderava não como rei, como servo. Ao entrar em Sevilha, o povo se reuniu. Não houve gritos, nem tumulto, só oração. Os sinos tocaram, os padres abençoaram, e Fernando cantou hinos a Cristo, com a cruz erguida, com o coração aberto, porque aquela vitória não era dele, era do céu. E quem viu, nunca mais esqueceu. A cidade foi consagrada, igrejas foram erguidas, e a fé se espalhou, não por imposição, por testemunho, porque o milagre não foi só a cruz no céu, foi a paz na terra. E Sevilha, antes símbolo de resistência, agora era símbolo de redenção. Tudo por causa de uma luz e de um rei que acreditou. Fernando não celebrou com banquetes, celebrou com oração, agradeceu, silenciou e deixou que a cruz falasse, porque quando o céu age, o homem se cala. E Sevilha, agora cristã, começou uma nova história, não escrita com espada, escrita com fé, porque a cruz havia vencido. Sevilha não foi apenas conquistada, foi consagrada. As ruas, antes marcadas por guerra, agora ecoavam cânticos. As praças, antes palco de batalhas, agora abrigavam procissões. E os muros guardavam silêncio, porque sabiam, tinham visto, tinham sentido. A cruz que apareceu no céu não foi só sinal, foi transformação, e a cidade nunca mais foi a mesma. Fernando III não buscou glória, buscou gratidão, mandou erguer igrejas, restaurar mosteiros e proteger os que ali viviam. Não impôs fé, testemunhou. Porque quem viu o céu descer não precisa convencer, só viver. E o povo, tocado pelo milagre, seguiu. Não por medo, por reverência, porque sabiam que a cruz ainda pairava sobre eles. A história se espalhou, de boca em boca, de carta em carta, de altar em altar. E a cruz sobre Sevilha virou símbolo, não de conquista, de redenção, porque não houve sangue, houve luz, e o milagre, registrado por padres e soldados, atravessou séculos, como lembrança, como farol, como prova de que a fé vence. Fernando morreu anos depois, mas sua memória ficou, não como rei guerreiro, como servo da cruz. Foi canonizado, e até hoje é lembrado como São Fernando III, não por suas vitórias, mas por sua entrega, porque ele acreditou quando ninguém mais acreditava, e viu o impossível acontecer, não com espada, com oração. Sevilha cresceu, tornou-se centro de fé, e a cruz, que um dia brilhou no céu, agora brilha nos corações, não como lenda, como verdade, porque o milagre não foi só naquele dia, foi em cada alma tocada, em cada lágrima enxugada, em cada muro que caiu sem ser tocado, porque quando a cruz aparece, tudo muda. A cruz sobre Sevilha não foi visão, foi resposta. Não brilhou para impressionar, brilhou para transformar. E quem viu, nunca mais esqueceu, porque quando o céu desce, a terra se curva, e quando a fé é verdadeira,
Ela vence sem lutar. A espada se cala, o rei se ajoelha, e a cidade vira altar.